Olá, sejam muito bem-vindos ao Visionários, podcast da Vision Partners. Convidado de hoje, Roberto Pugliese Júnior. Roberto, prazer te receber, seja muito bem-vindo. E a gente começa então perguntando quem é o Roberto Pugliese Júnior. Bom, primeiro, prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? E poder contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. Pergunta parece simples, mas é difícil, né? Se autodefinir. Sou um cara que, desde sempre, apaixonado por esportes, apaixonado pela família e, cara, tranquilo, que tracei aí minha trajetória na área do direito desportivo, na área do esporte, também com assessoria de atletas, área de negócios do esporte, e já uma caminhada aí de 20 e pouco profissional, né, de 20 e poucos anos, 24 anos, e enfim, eu acho que é difícil resumir, mas basicamente uma breve apresentação é isso. Muito bom. Roberto, é uma dúvida que eu sempre tive, que é a seguinte, você é filho de um grande advogado, né, Dr. Roberto Pugliese, um expoente, um craque no direito imobiliário, no direito registral, inclusive, pessoal, estou aqui com o livro, eu fui presenteado pelo Dr. Roberto Pugliese, pai, com o livro que ele escreveu, né, dos terrenos de Marinha e seus acrescidos. Então, você cresceu num lar onde o teu pai é um grande advogado. Como é que foi? Por que direito desportivo, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade aí, por que mudou? Teria tudo para seguir essa linha, né, da sequência, o trabalho do seu pai, por que direito desportivo? Muito boa pergunta, é legal também contar isso, né? Falar do meu pai, da importância dele, não como pai, mas também como um mestre na área profissional. Eu sempre fui apaixonado por esportes, sempre quis trabalhar com esportes. É impressionante assim, as minhas histórias de criança, eu vejo minhas coisas de criança, eu já fazia o que eu faço hoje brincando. Não sei como, porque ninguém me ensinou. Aprendi sozinho. Então eu queria trabalhar com isso e ao mesmo tempo com aquela insegurança de o que escolher, o que fazer da vida, né? E mirando, observando, aprendendo com meu pai o dia a dia, a postura, os valores. Então acabei optando pela advocacia para estar nesse caminho, para seguir esse caminho que ele traçava tão bem e que eu sempre admirei. E ao mesmo tempo fui buscar o esporte que era o que eu queria trabalhar. Então quando eu comecei ainda na faculdade, a buscar o direito desportivo, que isso ainda final de década de 90 era muito incipiente, né? Ainda muito poucas doutrinas, a internet não era desenvolvida, então eu me chamavam de louco porque eu queria trabalhar numa área que ninguém trabalhava e que parecia que era uma desculpa para não trabalhar, né? E eu passei a desbravar essa matéria ao longo da faculdade, né? Porque, óbvio, não tinha esse assunto na faculdade, até hoje ainda não é uma coisa, uma cadeira fixa. E fui buscar em Florianópolis, que já tinham juristas, São Paulo, e o meu pai sempre me apoiou nisso. Sempre me deu o caminho no sentido de, olha, isso aqui é o que a gente faz, isso aqui é a vida real, mas, pô, vai atrás do que você quer, se é possível, vai, faz, e as coisas foram acontecendo assim. Posso te dizer até que hoje, 24 anos depois, eu olhando para trás, eu não imaginaria que eu viveria do direito esportivo, né? Que a matéria se desenvolveria tanto, e graças a esse apoio do meu pai, aos aprendizados, as lições, a base de direito, ele foi meu professor também na faculdade, então além de pai, um professor na faculdade e no escritório que eu era estagiário e aprendi muito com ele, né? Então toda a base do direito, todos os princípios,
aquelas regras que a gente usa em qualquer situação e também as questões das outros ramos do direito, eu aprendi muito com ele e depois veio o direito desportivo que graças também ao apoio dele. Legal, olha, eu preciso dizer que o Dr. Roberto, pai, cada vez que ele vem aqui a gente fica horas conversando. Tranquilamente aí uma tarde aí conversando, o tempo passa e a gente acaba não percebendo, né? Mas ele fala com bastante orgulho. Quando ele se refere a você, né, ao filho, ele fala com bastante orgulho por conta do reconhecimento até profissional mesmo, né, que ainda que né, escolheu a mesma profissão que ele, mas essa independência e essa busca, né, pela excelência. Então eu acho Que muito legal, é muito bom ouvir isso, porque também, obviamente, ele né, uma admiração que eu tenho enorme, não só como pai, mas como profissional, e que me ajudou a construir tudo que eu sou hoje, né? muito bom. Show de bola. Então vamos lá, vamos falar do Roberto, advogado do direito desportivo. Quem foi o teu primeiro cliente nessa área e como você viu lá atrás esse mercado, né, e se tornou a referência que você é hoje nessa área? A pergunta também é legal, porque a história é curiosa, sabe? Na verdade, eu já queria a área, né? Já buscava entrar na área, já estava envolvido de várias formas na área do direito esportivo, assim, de forma muito entrando ainda, aprendendo, né? Vários profissionais que eu fui buscar ajuda e ajudar, abrir as portas para mim. E surgiu um caso de um atleta que foi o meu primeiro caso, que estava o atleta, o vínculo, o passe do atleta estava penhorado. Um clube, Marcílio Dias de Itajaí, tinha dado o atleta a penhora para uma loja de imóveis em que ele tinha um débito. E era uma coisa que acontecia naquela época por conta da legislação anterior, a lei do passe, né? Que tinha um passe, e o passe se discutia, inclusive, o passe como um instituto de direito das coisas. Num dos livros do meu pai, ele cita o passe, inclusive, como um direito real, né, sobre algo. E aí se discute o que é o algo. Né? Na época que eu comecei, tinha muita brincadeira. Vai chegar o atleta e ó, tá aqui o teu atleta. Como? Né? Mas escravo? Como é que é isso? Mas acontecia isso, porque o passe era o direito ao vínculo esportivo. E o clube, como aquilo tinha um certo valor, entregava aquilo como uma garantia de um débito. E os juízes aceitavam isso, o que é mais grave, porque viola direitos constitucionais. E aí, nesse caso, a gente atuou em favor do atleta para demonstrar, foi um embargo de terceiro para ele demonstrar que ele não poderia estar ali, primeiro porque como é que ele ia garantir alguma coisa, né? Qual era o valor que tinha um atleta sem jogar? Porque ele estava sem jogar. O clube deixou ele ali, ele não podia sair dali. E qual que era o valor daquilo para uma garantia? E outra, qual é a lógica disso, né? Qual é o direito efetivo disso? Então a gente atuou em favor do atleta, conseguimos a liberação, porque esse atleta ele precisava voltar a seguir a sua carreira, e para isso ele tinha que se desvincular como se fosse uma coisa, ele se desvincular daquele processo, né, liberar a penhora e seguir a sua vida profissional. Então foi o primeiro caso, é um caso assim que é emblemático, porque depois a legislação mudou no mundo inteiro, acabou o passe, hoje evoluiu muito nesse sentido. Legal. O Roberto, você, então, né, nessa caminhada aí, teve a oportunidade de trabalhar com clubes aí como Joinville Esporte Clube, Cuiabá, clubes de futsal, e também teve a oportunidade de assessorar alguns atletas, né, como, por exemplo, o Falcão, né, do futsal, o Ramires. Então, conta um pouco como é que foi essa experiência, como é que está sendo, né, melhor dizendo, essa experiência aí. São trabalhos diferentes, mas são trabalhos que me honram, assim, ter tido a oportunidade, né? Eu estou advogado do Joinville Esporte Clube há 21 anos. Entrei lá e para ajudar, o clube não tinha um departamento jurídico, ele tinha um diretor jurídico, mas não tinha um departamento jurídico. E era um momento assim que muitos clubes ainda não tinham uma estrutura jurídica, né?
Eu entrei para ajudar e fui ficando, e modéstia à parte, realizei um trabalho que não existia, implementei muitas coisas, passei por uma transformação do clube, então vivi série, eu entrei, o clube estava na B, vivi série A, vivi série D, ficamos sem série, né? Essas questões esportivas que acontecem. Então foi uma grande escola, é uma grande escola, o Joinville até hoje. Me abriu muitas portas também, ao mesmo tempo eu sei que eu contribuí muito com o clube, tanto no momento bom quanto no ruim, a nossa contribuição conhecendo a matéria e empregando esses conhecimentos lá dentro, eu tenho certeza que contribuíram muito e contribuem até hoje. Você citou aí o Cuiabá, eu trabalhei com outros clubes menores, assim também, trabalho até hoje, mas Cuiabá também é um outro case, né? Que é um clube que quando eu entrei estava na série B, sem também departamento jurídico nenhum, com contratos mal produzidos, e a gente implementou todo o departamento jurídico do clube, né? O clube passou por uma revolução nos últimos 4 anos, e essa revolução também na parte jurídica, nos aspectos contratuais, nas relações de negociação de jogadores, é um clube que sabe trabalhar muito bem isso. E também assim, a gente trabalha com uma federação, que já é um outro aspecto, com uma agência, assessora agência de atletas é uma outra história, e você citou 2 ícones, né? O Falcão, o maior jogador de futsal da história, um craque, também tive a oportunidade durante alguns anos de trabalhar, foi também muito legal, porque era muito as coisas dele fora de quadra, né? Então, negócio, ele é um cara empreendedor, com muitos negócios. Na época jogava em Jaraguá, depois saiu de Jaraguá, mas ele tinha negócios com futebol, com atletas, e a gente pôde contribuir nesse trabalho. E também, já que você citou o Ramires, também outro cracaço de bola, 2 Copas do Mundo, um jogador que surgiu no Joinville e que brilhou no futebol mundial, e eu tive a oportunidade de assessorar enquanto estava na Inglaterra e depois na China, e também as questões pessoais, investimentos fora de campo, né, questões extra-campo, não só as relações diretas contratuais dele, mas principalmente as questões fora de campo, com negócios, com patrimônio, cuidado de patrimônio, questões tributárias, enfim, coisas que envolvem um jogador, uma pessoa com esse tamanho, com esse patamar e com esse patrimônio, enfim, com tudo que ele envolvia. Então foram experiências, uma muito diferente da outra, né? Mas que a gente vai enriquecendo, e o legal é saber que a gente contribuiu com todos da forma que foi possível. Veja como é amplo, né? Pô, muito amplo. E como que é a sua atuação assessorando uma federação, né? A Federação Catarinense de Futebol de Salão. Como que é a tua atuação nesse? Assim, é relativamente tranquilo, né? Porque tem uns padrões, né? É algo mais linear. O case, a gente estou há pouco tempo com a federação, mas ela vive uma transformação, né? Uma gestão nova, com novos conceitos, ela vinha de alguns anos sofrendo dívidas e problemas para trás, de falta de prestação de contas, histórico. Uma cultura também do associado, dos filiados dos clubes, das ligas, de não cobrar, de não participar, né? De só cobrar o que acontece na quadra, aquela velha cultura que não é o correto, né? Então a federação ela passa por uma transformação do momento de uma forma difícil, porque falta recursos para investir, e ao mesmo tempo ela precisa sanear a dívida e estruturar, melhorar as competições, melhorar a infraestrutura, melhorar os processos. E isso tem sido feito com o presidente Nelson e toda a diretoria lá, e a nossa participação é dando todo o suporte jurídico nessa estruturação, nesse trabalho que é feito pela federação. Show de bola. Você atua como defensor também de clubes de futebol e futsal na Justiça Desportiva, né? Como que funciona esse trabalho? Legal também falar sobre a Justiça Desportiva. Eu sou um entusiasta da Justiça Esportiva. Assim, eu digo que é a porta de entrada para todo profissional do direito esportivo, porque a Justiça Esportiva ela é
criada pela Constituição, né? Ela é uma exceção ao Poder Judiciário, ela tem que ser célere para julgar as questões de disciplina e competições, somente isso, né? Então, um contrato de trabalho rompido, por exemplo, não é matéria da justiça esportiva. Estamos falando daquilo que acontece no campo, na quadra, nas competições mesmo, né? Então, hoje eu participo como auditor dos esportes aquáticos, por exemplo, que julga natação, polo aquático, então tem uma característica própria, né? A modalidade tem características próprias, infrações tem característica própria, e eu atuo como auditor, a gente julga os casos lá. Mas esse trabalho como defensor, que é o que eu faço há 24 anos, também é muito legal, porque e é apaixonante. Hoje eu trabalho muito com futebol e com futsal, principalmente, às vezes algumas outras matérias, com outras modalidades, trabalhei com modalidades diferentes, assim, tiro esportivo, por exemplo, mas especificamente falando desse trabalho como defensor de clubes, a gente se surpreende com cada coisa que acontece em campo, em quadra, e as características de uma competição feminina, masculino, o futsal, que é diferente do futebol, que é diferente de uma outra modalidade, e aí a gente tá com a regra na prática, assim, né? A gente julga, a gente defende os casos que envolve realmente a disciplina ali no dia a dia, os cartões aplicados, e aí como você interpreta aqueles cartões, não é só olhar o vídeo e dizer o que é, você tem que ter uma interpretação disciplinar daquilo. Então é uma atuação que eu adoro fazer, primeiro, né? E segundo, que é uma especialidade do escritório. Hoje a gente, com o modo online, a gente atende várias sessões ao mesmo tempo, né? Então já tive uma noite que tinha 3 sessões em 3 lugares do Brasil diferentes, e que a equipe tem que estar trabalhando atenta, preparada para defender cada um dos casos. Os próprios clubes também estão aprendendo a ter uma defensoria especializada, que dá o suporte, que consegue orientá-los no como fazer, como prevenir, como se defender, porque também não tinha isso. Então isso também faz parte do desenvolvimento da matéria. Legal. E além de tudo que a gente já falou até agora, você atua também como auditor nos tribunais esportivos, né? Quais são as suas atribuições neste campo? Então, como eu mencionei, hoje atuo no Tribunal dos Esportes Aquáticos, na comissão disciplinar, mas atuei já em diversos outros, né? Tênis, por exemplo, que é muito peculiar, né? Qualquer fala com o árbitro é uma infração que pode até ser considerada grave, a gente está acostumado com futebol, é o oposto, né? Então já tive casos emblemáticos assim no tênis. Atuei no Tribunal de Justiça Desportiva do sistema catarinense, que é o sistema público que julga as competições organizadas pela FESPORT, que é um órgão do governo, né? Então, jogos abertos, por exemplo, as competições ocorrem numa determinada cidade durante 15 dias, você fica à disposição lá, tanto o órgão de primeiro grau como de segundo, para julgar em questão de horas. Você tem que julgar e tem recurso em questão de horas. Em 24 horas você tem 2 julgamentos, com ampla defesa, contraditório, com tudo que tem direito, para que saia uma decisão e a competição possa fluir sem ser prejudicada. Então, é uma característica muito especial esse tipo de competição. Então, jogos paradesportivos, Santa Catarina, Parajasc, Olimpíadas Estudantis, enfim, competições diversas, de vários níveis, né? E que o Tribunal de Justiça Desportiva do sistema, nesse caso catarinense, atende, que é diferente do sistema nacional, que é o mais tradicional, mas também a gente cumpre um papel muito importante seguindo o que determina a Constituição e a legislação. Ô Roberto, a gente te atende, além da advocacia, a gente te atende também na Agon. E lá na Agon o negócio é outro, o negócio lá é agenciar atletas de futsal. É um outro mundo, né? Como é que funciona assim como é que é esse mundo de agenciar atleta do futsal e como é que é o mercado do futsal? Aí pode falar até nível nacional e internacional, porque eu sei que vocês tiveram negócios aí a nível internacional também nessa área aí, né? É interessante essa pergunta, porque aí eu tenho que falar, antes de falar do trabalho da Agon, que eu tenho também o privilégio de ser sócio dessa empresa, que é uma empresa que foi para esse caminho do agenciamento futsal. E
E falar do mercado do futsal em si, né? Que a gente tem uma atuação aí de mais de 10 anos, e nesse período a gente viveu uma transformação radical, e vem vivendo. Em termos das entidades que vêm se estruturando, como se tem a Federação Catarinense, mas várias outras, a própria CBFS, a CBF que recuperou a seleção brasileira que estava com a CBFS, a CBF pegou de volta por uma determinação da FIFA, inclusive estamos às portas aí do Mundial, da Copa do Mundo de Futsal esse ano. E aí a gente vê as ligas se desenvolvendo, temos uma liga nacional fortíssima, um sistema de franquias, que os clubes pagam uma franquia e se tornam donos daquela liga. Tem uma liga no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é muito forte, a Liga Gaúcha. Já em Santa Catarina são o sistema federativo, assim como no Paraná, federações, né? E então é uma estrutura muito peculiar. E aí eu chego onde eu quero, que são os clubes, né? Os clubes, é impressionante como eles estão aprendendo a ser clubes profissionais de verdade. Porque eles eram muito amadores, eram a essência amadora, sabe? E eu brinco que eles querem o desenvolvimento, mas eles não se desenvolvem, eles têm dificuldade em entender que eles têm que se desenvolver, né? Os clubes não tinham contrato com os atletas. Então saía um atleta daqui a jogar, sabe-se lá onde, aí vamos citar um exemplo no Ceará, que tem um futsal desenvolvido, um atleta catarinense ia lá pro Ceará e ela não tinha um papel nenhum. O que acontece com ele na ida, na volta, ao morar lá, né, o dinheiro dele, como é que ele declara esse dinheiro, né, ele é o quê? E isso tudo acontecia normal. Nós estamos hoje num processo de desenvolvimento, né? E o papel da Agon também é contribuir com isso, ajudando na formatação de uma negociação da forma correta, de que tenha regras claras de entrada, de saída, de direitos, quais são os direitos, né? Adequando a prática, a legislação à prática. Então, eu tenho assim uma satisfação de participar desse processo gigante de mudança, que é ver o futsal totalmente amador para algo muito mais estruturado. E aí você citou transferências internacionais. Hoje tem muito atleta brasileiro de futsal que joga no exterior. E em diversos mercados. Não estamos falando só de Portugal e Espanha, que são os principais mercados do mundo, mas a Rússia é muito forte, o Cazaquistão é muito forte. Hoje nós já temos Tailândia, Indonésia, Malásia, fortíssimo. Nós temos cliente na Malásia, temos cliente no Malta, tivemos cliente no Chipre, temos clientes na Hungria. Então são mercados, e às vezes a gente, até por exemplo a Inglaterra, que é forte no futsal, no futebol, não é forte no futsal. Então são mercados próprios, né? E também passam por esse processo de evolução, de crescimento, de organização. Tem muito país, você fala, pô, lá deve ser maravilhoso. Chega lá, não é, também é desorganizado, também não. Então o Brasil também está organizando, está ajudando a estruturar todo esse processo. E a nossa empresa, assim como outras que estão aí nesse mercado, que estão surgindo, estão atuando, tem contribuído muito para que essa infraestrutura melhore, que é bom para o atleta, para o mercado de atleta, é bom para os clubes que ficam mais fortes. Hoje você já tem negociação de atletas com pagamento de multas, coisas que há 3, 4 anos atrás não acontecia, hoje vem sendo uma coisa até quase corriqueira, vem ocorrendo. E eu acho que tudo isso é desenvolvimento, é evolução, e o esporte fica mais formal, mais profissional, mais organizado, é melhor para todo mundo. Legal. Como a gente já falou aqui, né? Você já trabalhou com clubes de futebol e futsal, o Joinville Esporte Clube, Cuiabá, Juventus de Araguá, o Fluminense aqui de Joinville, né? O Jack Crona no futsal. E como que essas experiências te ajudaram a moldar a sua abordagem na assessoria de jogadores? Esses são alguns clubes que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, teve outros. Eu acho que o grande diferencial do meu escritório e também da minha agência é buscar um equilíbrio. A gente nota muito no futebol, futsal também, mas o futebol mais, uma cultura de que o atleta é inimigo do clube. Né? De que há uma ou você tá de um lado ou você tá do outro. E também, inclusive, aí no meio ainda tem as agências de atleta, que são os clientes das agências, são tanto os clubes quanto os atletas. Os clubes, quando precisam de atleta, eles procuram os agentes. Mas, ao mesmo tempo, eles reclamam que os agentes trabalham para os atletas. Na verdade, está todo mundo no mesmo barco, os interesses são os mesmos, né? Os clubes têm que pagar bem
e tem que exigir, dar condições para que esses caras produzam. E os atletas também, eles têm que ser cobrados, eles têm que ter os direitos deles respeitados e têm que ser cobrados com profissionalismo, hoje nós temos um trabalho fantástico das áreas técnicas, né, de preparação de equipes, análises, né, comissões técnicas gigantes com gente muito preparada. Então, essa infraestrutura toda, ela tem que trabalhar de forma equilibrada. E a minha visão, eu sempre preguei isso para os meus clientes, é de que esses clubes, eles respeitem a relação contratual com os atletas e os atletas respeitem o que eles têm com os clubes. Diariamente eu recebo consultas, contatos de atletas e de clubes com alguma divergência nessa relação. E o que eu prego sempre nas minhas orientações é o equilíbrio, seja justo com aquilo que foi pactuado, seja justo com os interesses de ambos. Não adianta o atleta querer virar as costas porque recebeu uma proposta, eu quero ir embora a qualquer custo e dane-se o clube. Não dane-se o clube tem direitos, assim como o contrário. A gente via muito o clube que contratava um atleta, fazia 2, 3 treinos, o cara atravessou o Brasil e dizia pra ele assim, meu amigo, não era o que eu pensava, vai pra casa, vai embora. Às vezes sem nada, às vezes sem dinheiro pra ir embora, né? Sem um papel pra poder reclamar alguma coisa. Isso é um absurdo. Assim como também é um absurdo o atleta que vira as costas pro clube, que faz corpo mole. Então, nós precisamos ter uma relação contratual equilibrada para que os direitos sejam cumpridos e que se entenda, tanto o atleta também tem que ter essa cultura, quanto o clube, de que tem regras a serem cumpridas para que a coisa funcione. Justo. E aí eu não mencionei, mas treinadores também, né? Treinadores, porque até a legislação nova, a lei falava dos direitos do atleta e não falava do treinador. Tinha um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com a Liga Nacional de Futsal que determinava que os atletas tinham que ser profissionais. E os treinadores? O treinador às vezes não tinha contrato nenhum, é o comandante daquilo, ele não tinha. Então assim, comissão técnica também, né? Treinador, preparador físico de goleiros, auxiliar, e aí às vezes nós temos analistas, às vezes nós temos fora roupeiro, fora fisioterapeuta, massagista, enfim, toda essa estrutura, ela tem que ser profissional, ela tem que ter uma relação organizada e com respeito às pessoas, né? E às instituições. E falando, né, como você comentou sobre o trabalho com os treinadores também, você também tem trabalhos com as associações de treinadores de futsal, né, também de atletas de futsal, mas também as de treinadores, né, como que funcionam essas entidades aí, dessas associações? Legal essa pergunta, porque tem relação com tudo isso que eu tô falando, com o desenvolvimento da modalidade, né, não havia entidades para representar nem atletas nem treinadores. E essas entidades foram criadas ali na pandemia, naquele momento de incerteza para ambos, né? Vai ter jogo, não vai ter jogo, pode jogar, não pode, para tudo, e aí paga o salário, não paga, porque o futebol, a regra era clara, era como qualquer trabalhador, as regras foram definidas na época de pandemia, né? Pode reduzir salário, até que ponto, recupera como? E quem não é profissional? Quem não tem papel nenhum escrito? E aí, acontece o quê, né? Eu sou obrigado a ficar na cidade, eu vou para minha casa, mas eu recebo alguma coisa. E aí as associações foram criadas, né? A de atletas já existia e estava parada. O movimento de atletas ele é menor, por incrível que pareça, os atletas têm uma dificuldade de entender a importância desse movimento associativo, de estar junto, né? De se unir em prol de discussões que vão refletir diretamente no seu dia a dia, nos seus direitos, no que pode e não pode fazer, né? Quais as consequências. Até mesmo dentro de quadra, porque essas associações várias vezes debateram com árbitros. Poxa, o que dá para melhorar? Por que é assim? Por que não é? E a gente vê a necessidade desse debate. Os árbitros também não são inimigos. Né? Os árbitros têm que participar dessa discussão também. E, em especial, vou falar da Associação de Treinadores, que é uma entidade que se desenvolveu muito desde 2020, né? Hoje tem uma quantidade gigante de filiados, capacitação desses filiados constante, os caras entendendo o propósito de estar unido, de estar associado, de ter uma entidade que dê suporte nos momentos difíceis, que valorize os profissionais, que ajude esses profissionais. Então, e aí nós temos tanto de alto rendimento, grandes nomes, quanto os caras que estão começando no interior do Brasil, fazendo um trabalho em escolinha, trabalho social.
muita gente envolvida na associação, então é um trabalho legal que eu e a minha equipe, a gente trabalha na gestão dessas entidades, a gente auxilia para que essas entidades possam funcionar, os caras fazem o trabalho deles e a entidade girar da forma que tem que ser. Ajuda a profissionalizar. Muito, É isso. Ô Roberto, a gente teve aí recentemente as Olimpíadas de Paris. O Brasil ficou em 20º lugar no quadro de medalhas. E se a gente for olhar para o histórico, né, dos últimos anos, aliás, histórico todo, a gente vê países aí como Estados Unidos, a própria antiga União Soviética, né, França, Alemanha, Itália, Japão, né, a própria Austrália, China, né, bem classificados, né, ou seja, grandes conquistas. E a gente vê que o Brasil ficou lá, ao longo da história, ficou lá pelo 30º lugar. O que esses países, o que essas nações fazem que a gente ainda não faz aqui? É uma pergunta bem difícil, né? Porque é amplo isso. Eu parto da questão cultural. O Estado e a população entender o papel do esporte. O esporte é sempre aquela coisa de ser usado em promessa política, distribuir umas migalhas de dinheiro, né? Porque sempre, por mais que o Estado cumpra o seu papel de incentivar, é sempre muito pouco, é sempre o que sobra, é o primeiro a ser cortado. Então não é clara essa política pública que eu acho que é fundamental, porque esses países, eles, apesar de ter muito investimento privado, muito mais do que aqui, têm políticas públicas bem definidas do papel do esporte. Principalmente quando você fala de China, né? O China é um exemplo, o Japão também, de entender e de mostrarem o papel do esporte para socialização, para transformar pessoas, né? E aqui a gente vive muito assim, vamos explorar quem tá bem, quem ganhou, aí se explora, vamos distribuir uma grana aí só para dizer que tem um trabalho ali, não o suficiente para você formar quantidade de atletas, criar polos de desenvolvimento das modalidades. Nós deveríamos, o Brasil, pelo tamanho que ele tem que ter polos de modalidades, e já existem alguns polos, mas poderia ser muito maior, atingindo mais gente, polos de diversas modalidades. Podia citar aí exemplos, né? Hóquei, xadrez, hipismo, vela, judô, em lugares espalhados com um incentivo público e o investimento público, mas muito também com incentivo às empresas para que elas pudessem ser parceiras desse projeto e abraçar muita gente, e dessa muita gente você filtraria aqueles que seriam os vencedores, os melhores, que iriam representar o Brasil nas Olimpíadas, mas isso numa quantidade maior. Hoje a gente ainda depende muito de confederação e federação, que são instituições que a maioria são deficitárias, não são bem geridas, né, não buscam resultado, cumprem aquele papel ali muito pro forma, e dependemos ainda muito de clubes. Né? A gente tem a cultura do clube, e o clube também, aquele clube que antigamente, eu cito aí, década de 70, 80, todo mundo frequentava clube, né? Clube bombava. Hoje não é mais assim. Os clubes hoje estão minguados de sócios de contribuição, porque todo mundo tem tudo muito fácil. Tem internet, tem muita atração. O cara não precisa ser sócio de um clube. Tem menos clubes, inclusive. E ainda se depende muito dos clubes para ter os atletas trabalhando, né? Você vê a ginástica do Flamengo dando exemplo, mas o Flamengo é uma exceção. O Pinheiros com judô, com tantas outras modalidades, é uma exceção. O Minas Tênis, né? A Sojipa em Porto Alegre, você conta nos dedos. Não dá para atender todo mundo, né? Então, eu acho que tem que mudar essa cultura, e aí, para concluir, eu acho que a mudança passa muito pela questão de envolver as instituições de ensino, né? O modelo nos Estados Unidos é muito forte de
Eu acho que tinha que vir desde a escola, as escolas tinham que obrigatoriamente ter definidas suas modalidades e aí diversificar essas modalidades a ponto de, poxa, a criança vai estudar naquela escola porque ali tem um polo de judô. Ela quer fazer arte marcial, ali tem judô, tem taekwondo, tem karatê. Na outra ali vai ter um polo de surf, por que não? Na praia, né? Cidades litorâneas vão incentivar, e aí professores, e dali depois para as universidades que a pessoa possa ir se desenvolvendo, e mesmo os que não forem virar atletas, saiam com boas experiências do esporte, saiam praticantes, saiam com valores que o esporte possa trazer, e eu acho isso falta, essa cultura desde base, sabe, de não achar que o esporte é uma coisa assim, precisa de um dinheiro público, senão não vai dar certo, o negócio tem que funcionar sem promessa política, e sim com uma questão cultural que deveria estar já assim mais definida e mais clara para todo mundo. Perfeito. Roberto, você comentou, né, fez menção aí à questão dos clubes, né? Mas assim, vamos olhar para o futebol, assim, que eu acho que é um dos esportes aí, das modalidades que tem maior alcance, né, maior popularidade, talvez. Por exemplo, o brasileiro, né, o sonho do menino é ir jogar na Europa, né? Então, começa num clube, surgem oportunidades, ele vai indo, e o sonho de todo jogador brasileiro é, em algum momento, ir para a Europa. Como é que tu enxerga assim o mercado, né, do futebol, olhando para a Europa, né? O futebol brasileiro teve uma importância, continua tendo, mas teve uma outra importância no passado. A Europa é o sonho de consumo, só que ao mesmo tempo a gente vê movimentos aí no Oriente Médio, né, na China, agora nos Estados Unidos também começando a aparecer. Como é que você vê esse cenário aí? Eu acho que isso tudo é inevitável, faz parte da mudança global das coisas, né? Hoje está tudo globalizado, a gente não pode esquecer isso. A gente escuta muitas pessoas falarem, pô, no meu tempo, né? O Pelé jogou só no Santos, depois foi para os Estados Unidos, mas ele já jogou no auge, jogou no Santos. O Zico jogou no Flamengo, né? O Garrincha era do Botafogo. O mundo mudou. O mundo mudou, não dá pra gente querer que isso seja dessa forma. Infelizmente, o esporte é só uma coisa delas, né? Quantos brasileiros hoje são bem-sucedidos em áreas tecnológicas, em áreas médicas, enfim, tantas coisas artísticas no mundo inteiro. Hoje nós temos meia dúzia de atletas, de atores brasileiros em Hollywood. Quando você imaginou isso, entendeu? Fazendo filmes, né? Essa semana eu li uma notícia aí que a Isis Valverde vai fazer um filme com Stallone. Você imaginou isso em algum momento, naquele tempo atrás? Então, isso tem acontecido bastante, né? Então, o mundo mudou. É natural que hoje o menino assista um jogo do Campeonato Brasileiro e depois mude de canal e veja um jogo da Champions. Você tem que sonhar jogar lá. Assim como tem brasileiro na NBA que você não imaginava que isso fosse acontecer, e hoje é uma coisa meio natural. Tem brasileiro, assim como tem gente de tudo quanto é país, e eles igualaram ali, disputam com os Estados Unidos meio que pau a pau, né? Aí o reflexo é: a seleção brasileira já não ganha mais as coisas tão facilmente, porque mudou. O que a gente tem que fazer é aproveitar esse processo de mudança também para a gente se adequar, né? Eu acho que é natural o atleta querer jogar fora, e aí a gente pode ver vários exemplos. O cara sai daqui de uma pressão, ele tá tomando xingamento, a família ameaçada, ele vai para um país que ele é respeitado. E aí, cara, aí não importa se é Arábia, se é Japão, se é Estados Unidos, que são mercados bem diferentes do outro. Se é Ucrânia, que tá tendo guerra e o cara quer ir jogar na Ucrânia. Por que quer jogar na Ucrânia? Porque é melhor. O clube oferece uma estrutura melhor, a condição de vida do cara é melhor, da família dele é melhor. Entendeu? Sem falar nos grandes clubes que aí... E eu não tô nem falando do dinheiro, porque o dinheiro também, considerando a moeda, considerando o que se paga, o Brasil até tá competitivo nisso, os principais clubes estão pagando bem, mas ainda é muito melhor fora. É natural que o cara tenha o sonho de jogar uma Champions League, é óbvio que vai ter, tem um glamour, entendeu? Assim como o cara quer ir treinar nos Estados Unidos para poder disputar uma Olimpíada e ganhar uma medalha,
hoje é muito mais acessível do que era lá atrás, com Éder Joffre, por exemplo, no boxe, com Marista Bueno no tênis, e mesmo assim foram pessoas que se destacaram muito, que treinaram fora. Então eu acho que o resumo disso é falar dessa mudança em todos os sentidos, entender que isso acontece, os clubes do Brasil têm que trabalhar muito mais, melhorar o seu produto. O produto já melhorou muito, o futebol brasileiro melhorou em termos, talvez não técnicos, mas estruturais, os clubes melhoraram, mas ainda estamos muito aquém em tudo, em visibilidade, em reconhecimento, em segurança para trabalhar, em respeito ao profissional, né? Então, eu também não pensaria duas vezes, não. Sim. Não, e até assim, né? Já que você mencionou aí sobre mudanças, né? Sobre uma nova forma, né? De olhar para o esporte, por exemplo, a questão da SAF, das Sociedades Anônimas, né? De futebol. Quantos clubes aderiram à SAF no Brasil, né? Essa é uma dúvida assim que eu tenho, porque eu realmente não olhei para isso, mas eu tenho ideia de quantos clubes e por que inclusive, tem empresários aí investindo nesse tipo de negócio, famosos também investindo nisso. Qual é a oportunidade que tem por trás aí? O que leva essas pessoas a entrar por esse caminho aí? Essa pergunta também ela não é simples de responder, mas ela passa por um pouco de tudo que a gente falou, né? Os clubes, eles são, a maioria dos clubes tradicionais, eles são datados do início do século passado, né? Nós temos mais de 100 anos, um Botafogo, um Flamengo, um Corinthians, Internacional. a maioria é do início do século passado. Alguns até antes, né? A Ponte Preta, que é o clube ativo aí que mais antigo, é anterior, inclusive. Como é que isso funciona num mundo tão modernizado, tão diferente que a gente vive? Como é que essa mesma instituição vai ter êxito fazendo a mesma coisa que ela fazia há mais de 100 anos atrás? É difícil. Ah, mas os clubes mudaram e não precisa mudar a sua estrutura. É aí que tá. A SAF, ela não é solução para nada, mas ela é um caminho para que você possa olhar as coisas de outra forma. Sair daquele modelo associativo que um presidente trocava presidente a cada mandato e não se sabia o que fazer com as contas, não importava se estava deficitário ou não, o importante era ganhar título, e aí a conta ficava para alguém. E isso aconteceu. Vamos pegar os 60 principais clubes do Brasil, séries A, B e C. Quantos estão saudáveis? E quantos já são empresa? Eu chutaria aí que 20% talvez seja saudável. Desses 20%, quase todos talvez sejam empresa. Estou falando 20%, pode ser 25%, 30%, mas é por aí. A grande maioria tem uma dívida gigantesca que só não é considerada impagável, só não faliu porque nós estamos no Brasil. Então, vamos criando meios de jogar essa dívida para trás e a coisa segue o jogo. Mas se não transformar, vai continuar tendo dívida, porque a forma de gerir é ruim. Os interesses pessoais muitas vezes se sobrepõem ao interesse da instituição. E aí a SAF é esse caminho que é dado, e eu acho que ela vai funcionar muito para os clubes de médio porte, como tem sido hoje, muitos clubes de médio porte se transformando. Os grandes, os que estavam desesperados, já se transformaram. Outros grandes já estão se transformando de uma outra forma, já estão sendo por escolha. Então, Fortaleza, que é um exemplo hoje, se transformando só para mudar a sua forma de gerir, mas com uma estrutura já positiva, que é diferente do que fez o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, né, que estavam desesperados, tiveram que arrumar alguém para botar dinheiro. E aí vem a tua pergunta. Cadê onde é que está o investidor? Você acha que vai aparecer assim, agora eu quero virar SAF? Aí vem alguém com bilhões, milhões, porque vamos imaginar os clubes que estão melhor geridos, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, se imaginam esses clubes, o Atlético Paranaense, será que tem gente com tanto dinheiro para vir e comprar esses clubes e outros? Será que eles querem se transformar? Em que formato? Então a SAF é um caminho. Eu acho que ela serve muito para clubes de médio porte, clubes que têm uma dívida aí que são quase impagáveis.
Aí tem que se buscar bons investidores, né? Investidores agora tem aparecido investidores locais, não só milionários estrangeiros, como é o Textor, por exemplo. Mas o mercado está se regulando ainda. É algo que a gente vai entender. Você perguntou como é que esses empresários ganham com isso. Para que eles investem nisso, né? Se você gerir bem, você vai ganhar dinheiro com o futebol. A questão é gerir bem. Outra, melhorar o produto. Trabalhar com a CBF, entre os clubes conversarem mais para que esse produto melhore. Tabela melhor, calendário melhor, preço de ingresso adequado, estádios melhores, né? Visibilidade melhor com transmissão em várias plataformas. Então tem muita coisa a ser feita que os clubes por anos fecharam os olhos. Muitos anos, né? Foi sempre aquilo ali. A Globo comprava, a Globo adiantava o dinheiro, eles torravam o dinheiro, gastavam sempre orçamento maior, o time estava perdendo, mandava embora, pagava multas e mais multas e contratava mais jogador e não sabia como pagar. Era essa a prática. Então nós temos clubes ainda quebrados que estão tentando, usando a SAF como um meio de tentar sair desse buraco. Hoje a bola da vez é o Corinthians aí, que está com dívidas gigantescas e a gente não sabe o que vai acontecer. Vai virar SAF, vai dependendo de um próximo presidente de Salvador que vai vir, ou vai trazer alguém com... Sim, qual é a forma que ele vai usar, né? Mas eu acho que o cenário é esse, tá? Ainda as coisas... A lei da SAF tem 2 ou 3 anos, ainda está se regulando esse mercado. A gente ainda vai entender o que é a SAF, porque tem gente que ainda fala assim, né? Ah, mas tá vendo? Tem time da SAF na zona de rebaixamento, não funciona, mas vai cair SAF também. Vai cair empresa, né? Mas se a gente pegar hoje Bahia, Red Bull, próprio Fortaleza que eu citei, Botafogo, Cuiabá que é SAF, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, quem é que ficou pior? E eu não tô falando de resultado esportivo, porque eu poderia ter o Curitiba, se não me engano, que também já é SAF, mas não estou falando de resultado esportivo, estou falando de estrutura, em organização, em poder de contratar e pagar os caras, sabe? Em conseguir gerir aquilo de forma melhor. Quem ficou pior? Eu não vejo ninguém pior do que estava. Eu tava vendo hoje pela manhã ainda que o Botafogo nessa última janela gastou 320 milhões em contratação, tipo, 5 anos atrás, como é que a gente ia imaginar isso pro Brasil? E eu vi torcedor do Botafogo em um momento reclamando, e já vi torcedor do Vasco também num momento ruim do time. Tudo bem, o torcedor é apaixonado, não dá pra medir pelo torcedor. Mas, gente, o que era o Botafogo e o Vasco há 3 anos atrás? Eram clubes que estavam mais pra Série C do que pra A. Né? Hoje são clubes competitivos, normal, ótimo, é o que tem que ser. Se vai ganhar, se vai perder, são outros que, mas tem que pagar as contas, tem que poder fazer um time competitivo, disputar de uma forma com a grandeza dessas instituições, né? E a maioria desses clubes que estavam na situação só saíram por esse caminho que foi dado pela legislação. Então eu acho extremamente positivo, acho que tem que se analisar caso a caso e acho que o mercado ainda vai definir para que caminho ele vai. Não acho que todo mundo vai virar SAF, mas acho que é um papel importante para esses clubes que precisavam se transformar. Agora, recentemente, de um tempo para cá, vem ressurgindo uma ameaça antiga, que é a de manipulação de resultados no esporte, né? Você acredita que realmente há muitos jogos, resultados manipulados hoje em dia? Também faz parte das mudanças do mundo, né? Eu acho que manipulação de resultado, de uma forma mais empírica, sempre houve. Sempre houve. O cara que dava um dinheirinho lá pro jogador fazer alguma coisa errada e tal, mas isso era muito... Eram divisões mais menores, assim, né? Séries menores, clubes menores. Hoje é um negócio globalizado, de um dinheiro que vem de não sei aonde, que chega em não sei aonde. E eu posso dizer assim que nas terceiras divisões dos campeonatos estaduais isso deve ocorrer. Não é na Série A que acontece. Ah, mas tem na Série A também, isso foi pego. Pode ter, é possível, mas hoje também tem métodos de controle na Série A. Se na Série A mas na Série C de Santa Catarina, será que o cara que ganha um salário mínimo ou talvez nem ganhe um salário mínimo? Porque também tem isso, tem que ser combatido isso. Hoje muito clube contrata e não paga. Clubes pequenos. O cara vai ganhar um dinheiro para dar um chute para fora, cavar um escanteio
E infelizmente a lei ela sempre corre atrás do que está acontecendo. Então tem que se criar métodos de controle disso, né? É uma realidade essas empresas de bet mundial, é uma realidade as pessoas jogarem isso, apostarem, né? Apostam muito. Tem pessoas perdendo tudo jogando isso, né? Então é um fenômeno social que tem que ser estudado e tem que ser visto como vai combater isso. E essa manipulação de resultados é uma das coisas que tem que ser combatida, como tem sido aqui, o Ministério Público, a polícia, né, os tribunais de justiça desportiva dentro dos seus limites, tem que fazer um trabalho contínuo, as entidades, as federações e confederação tem que fazer trabalho, confederações, né, porque isso, a gente está falando do futebol, vale para qualquer modalidade, Sim. boxe, que não acontece, tênis, competições individuais, né? Porque você vai pegar um time de 11 jogadores, você tem que pegar um, dois, é difícil, um pode falar, e individuais, um jogo de tênis lá qualquer, que o cara não vale muito, entrega o jogo. Então, mais uma coisa que o mundo mudou e que precisa de controle, infelizmente. Quais são as tendências legais contratuais emergentes hoje em dia no clube desportivo, no âmbito desportivo que os clubes precisam ficar ligados aí para os próximos anos? Hoje nós temos uma regra bem globalizada, né? A FIFA regula muito bem todas as matérias, tem órgãos disciplinares, órgãos que apreciam as questões. Então, falamos do futsal, por exemplo, a gente não pode esquecer que o futsal está abrangido pelo sistema FIFA, né? Sim. Então, ele, assim como o futebol, só que o futebol muito à frente, a FIFA ela regula todas as matérias do futsal. Eu estou citando só um exemplo, porque o futebol, por exemplo, tem um sistema chamado TMS que regula todas as transferências, contratações do mundo inteiro. O futsal está fora desse sistema, então ainda é meio incipiente, mas eu sou do tempo que se passava fax para dar condição de jogo, você tinha que ligar para a FIFA num horário que tivesse o atendimento da FIFA para poder conseguir fazer uma transferência. Hoje é tudo online, né? Então, essa questão do globalizado, nesse caso, as normas são estão cada vez mais globalizadas também. Então, as normas FIFA elas são recepcionadas aqui na nossa legislação e acaba que o que acontece na Europa, o que acontece no Japão, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, que é um mercado fortíssimo, cada dia contrata um jogador novo e está entrando no futsal também. Esses mercados hoje estão muito parecidos com o que acontece aqui, né? Como eu citei, o futsal que tem esse problema de clube que não tem contrato ainda, que a coisa é mais informal, acontece em outros lugares, e o futebol nessa estrutura gigantesca, nessa organização maior, também está tudo muito... Eu acho que os clubes hoje estão bem assessorados, têm bons profissionais em seus departamentos jurídicos, então eu não citaria uma coisa assim que precisa estar atento. Eu acho que todos os clubes têm que ter um bom departamento jurídico, têm que estar cientes das normas que mudam, principalmente no âmbito FIFA, e acompanhando aqui com a CBF, para que tudo fique da melhor forma, principalmente em relação a direito de atletas, em transferências. Isso eu acho que é o ponto principal. Cumprimento de fair play, de compliance, essas regras que a FIFA já implantou, que a CBF não exige tanto aqui, que deveria exigir. Então essas questões também são muito importantes estarem nos estatutos, nos contratos sociais, essas regras de cumprimento de normas esportivas. Você menciona, né, que o futebol, principalmente, passou aí por uma mudança, né, se desenvolveu. Também falou que o futsal está se desenvolvendo, né, e assim, né, partindo desse pressuposto, como é que você enxerga o futuro do direito desportivo, assim, no país, olhando pro mundo do profissional mesmo, do direito desportivo, como é que você enxerga isso? Eu vejo que, assim como a gente está falando da legislação, né, tá tudo se desenvolvendo e melhorando. Há um evidente crescimento nessa matéria. O mercado abriu, né, hoje, assim como o meu escritório, tem alguns escritórios especializados no Brasil. Porque é uma matéria muito própria, né? É normal ter colegas advogados procurando, dizendo, cara, não entendo nada disso, estou sendo procurado aqui por um clube, de uma situação assim, né? Porque isso a gente vai do amador, que tem regras,
ao, né, o não profissional, ao alto rendimento. E aí nós citamos futsal, futebol, mas são várias modalidades. Trabalhei com basquete se vem se desenvolvendo de forma gigante. Tanto clubes, contratos, as relações todas, a estruturação do clube. Então, tem mercado para muita gente, acho que está crescendo. Como eu falei, quando eu comecei lá atrás não tinha nada e hoje é outra coisa, daqui a 10 anos vai ser outra coisa, vai ser muito mais. E aí esses investimentos do Estado, esses investimentos privados, esse entendimento de que o esporte ele é importante, tudo isso faz com que a coisa se desenvolva e de que se invista mais, né? Eu sou do tempo que você olhar e falar assim, pô, mas advogado para trabalhar com isso, não preciso, eu vou ter um cara aqui que é meu vizinho, que me ajuda. Hoje não dá mais. Ou vou levar a sério ou não vou levar. Ou é brincadeira e aí é brincadeira. Ou a coisa é séria. Então, a tendência daqui a 3 anos, com novas legislações, então falamos de SAF, que é novidade. Falamos de manipulação de resultado, que é novidade. Doping é uma área que se desenvolve absurdamente também a cada ano. Então, tem as suas ramificações, suas especialidades, e eu vejo um mercado em pleno desenvolvimento, tanto o esportivo como, consequentemente, o do direito desportivo. Olha aí, oportunidade. Tem alguma diferença muito significativa na relação contratual de atletas com clubes do exterior e do Brasil, ou por essas normas da FIFA serem mais padronizadas é algo mais igual? Mesma ideia. Tem diferença na legislação de cada país, né? Então tem um país que existe um padrão de contrato com algumas regras específicas, mas olhando o âmbito do direito esportivo, que tem regras próprias, né? O guarda-chuva FIFA, né? E isso vale para a Federação Internacional de Basquete, de voleibol, de natação, de qualquer modalidade, ela tem as suas normas, elas têm que ser recepcionadas em cada país, porque senão seria uma coxa de retalho, seria um absurdo, né? Você ia jogar uma partida num lugar que não pode ser expulso porque a regra do país não permite, não. Por exemplo, aqui. Aqui você está aplicando uma pena a alguém, o cara tem que cumprir a pena na hora sem direito de defesa, que é uma expulsão, ele tem que sair de campo naquela hora sem poder se defender. Então imagina se fosse, não, vamos aplicar a Constituição, tem que ter direito de defesa, julga agora aqui, não dá. Tem que se sobrepor, a regra esportiva tem que se sobrepor às regras de cada país. Então, independente do âmbito contratual, trabalhista de cada país, as regras em geral são as mesmas, né? São de cada modalidade. Assim, né, olhando, a gente falou sobre o desenvolvimento do futebol, do futsal, a gente passou um pouco por essa questão das oportunidades, né, no direito desportivo, né, você falou agora sobre as relações contratuais, mas, assim, eu queria entender, né, e eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, que assim, o que a gente pode aprender, que lição a gente tem em relação ao funcionamento das ligas de futebol, as ligas europeias e também a liga americana, né? Porque tem uma norte-americana, tem algumas particularidades. O que a gente consegue trazer de aprendizado, assim? A liga americana, as ligas americanas, ela tem um modelo diferente, né? Elas são franquias totalmente privadas. Aqui também é privado, mas aqui tem muito essa coisa do interesse público que se sobrepõe muitas vezes. Mas lá é um negócio como outro qualquer, né? É um negócio como outro qualquer que juntou meia dúzia de interessados, montar. Eu vou pegar o paralelo da liga de futsal, que também que eu falei que são franquias. Os caras compram a franquia, são donos da franquia, cujo objetivo é montar uma competição que seja atrativa, etc. A diferença eu acho que é cultural. A cultura deles lá nos Estados Unidos, e eu vou falando dos Estados Unidos, é de que, vamos pegar NBA, NFL, é de que o que importa é o produto. Não importa quem vai ser campeão. Então tem regras claras de escolha de atletas. Você não pode contratar mais atletas do que o outro, não pode gastar mais do que o outro. Você tem regras para que isso tenha um certo equilíbrio. Regras que eles mesmos definem para que o produto se sobreponha. Na Liga Futsal, por exemplo, não se pensa nisso, né?
pouco se discute, pouco se faz para que o que tem mais divida com o que tem menos. Pouco se faz para que o que tem mais ensine o que tem menos. Eu participei de algumas reuniões e afirmo o interesse que se discute é a tabela da competição e quem vai ganhar aqui no Brasil. Né? Então nós estamos na contramão do que acontece fora. E aí eu estou falando dos Estados Unidos, que tem esse caráter de querer ter o produto em primeiro lugar. Não importa quem vai ganhar, eu preciso dos ginásios lotados, gente consumindo, se divertindo, a TV passando e sendo algo que encante. É isso que se prega. Aqui eu até reconheço que não dá para mudar porque o consumidor não quer essa mudança ou teria que aprender essa mudança, né? O torcedor ele vai para o ginásio, nós estamos falando de futebol, para o estádio ou para o ginásio de futsal, ele quer que ganhe, senão ele vai brigar, ele vai protestar, ele vai invadir treino, ele vai, sabe? Então é essa cultura de eu tenho que ganhar a qualquer custo, né? E isso, infelizmente, nós temos que aprender com os americanos, de que não é isso, né? Não é isso. Você vai num jogo do Jack Crone aqui em Joinville, é uma festa. É uma festa, é óbvio que o torcedor quer ganhar. A gente tem essa cultura de querer ganhar. Mas é uma festa, você vai para se divertir, vai famílias. E isso pode acontecer nos estádios de uma forma mais leve, né? Os clubes estão tentando trazer isso mais para os estádios. E agora aí você falou da Europa, a Europa já é um pouco mais pro nosso lado, de querer resultado, de um ser maior que o outro, de dividir menos, né? Mas ainda assim a gente aprende, os gramados são melhores, né? As infraestruturas de ginásios, né? No geral, você fala de basquete, de futsal. Então, poxa, a visibilidade de uma quadra é melhor, os parceiros aparecem mais, tem mais transmissões. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. Segurança, que também lá não é o paraíso, nós temos brigas de torcida, nós temos rivalidade, mas é num outro nível, num outro patamar, de uma forma muito mais controlada, mais segura, se sabe como fazer, é muito mais pontual. Aqui o cenário de insegurança é qualquer jogo que você possa não imaginar, tem gente se matando, até duas da mesma torcida. Sim. Porque são grupos diferentes de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, mas temos muito que aprender, tanto de um quanto de outro. Eu acho que o modelo americano é o mais legal, mas culturalmente é muito difícil de implantar. Legal. E como que é a tua experiência como professor nos cursos de pós-graduação em Direito Desportivo? Outra paixão, né? Lecionar é muito legal, principalmente como eu leciono na área de direito esportivo. As matérias que eu mais costumo lecionar é justiça desportiva. E é legal que você pega uma galera que já é formada, né, que está se especializando, muitos não são da área e querem aprender para tentar entrar na área. Então eu vejo que o meu papel não é só ensinar a teoria, porque muitos, se não tiver um incentivo, nunca vão atuar na área. Então é tentar abrir portas para esse pessoal, para esses colegas que querem ser da área. Então eu já tive a oportunidade de trazer para trabalhar comigo alguns viraram parceiro, trouxeram os negócios, a gente fez negócios juntos, né, atendemos clientes juntos. Então eu acho que é papel do professor abrir essas portas para essa galera que tem realmente, porque muitos ali estão ali estudando, mas tem a sua outra área, não vão atuar naquilo. Mas os que têm mesmo interesse, que querem se aprofundar, que estão dispostos a ganhar um pouquinho menos agora, dedicar o seu tempo, como eu fiz lá atrás, como outros fizeram lá atrás, né? Trabalhando na justiça desportiva, que ainda muitos não têm remuneração quando são auditores. Então, ceder teu tempo, esses caras merecem, e aí é papel nosso como professor, além de ensinar toda a teoria, além de passar as experiências, abrir portas para essa galera aí. Eu tava pensando aqui, né, que você tem um escritório especializado em direito desportivo, você é professor, você atende a Federação Catarinense de Futsal, você atende a Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, você atua na Justiça Desportiva, né? Você também atua no projeto Blue Zones, aqui com o Instituto Joinville, junto com a gente. É sócio de uma agência.
Conta pra gente aí como é que você faz para administrar o tempo, considerando tantas atividades assim, como é que se organiza tudo isso? Pergunta muito legal, né? É legal. Por isso que esses podcasts que vocês estão de parabéns, ele é muito legal porque a gente consegue falar com amplitude dos temas, né? Uhum. Esse é um problema da vida cotidiana atual, né? Eu tenho notado isso, muitos amigos, cada um na sua área, mas com uma coisa assim, é difícil você ver aquele cara que 6 horas da tarde vai para casa, desliga o telefone e vai cuidar das plantas e do cachorro. Cara, tá todo mundo plugado, né? Tá todo mundo conectado com tudo. Não acho isso positivo, né? Também gosto de uma vida, apesar de ser 100% plugado, eu também gosto de ter uma vida pacata, de ficar com o cachorro em algum momento, de dar uma volta de bicicleta, mas cada vez você tem menos condições, tempo para fazer isso. Tenho a minha família, a quem eu agradeço, minha mulher, minha filha, por entender que a minha vida é assim, né? Eu não paro, então a agência me toma muito tempo. Faço tudo com muito prazer, né? Porque se não fizesse com prazer e com vontade, não estaria fazendo isso. Mas realmente a gente tem falta tempo para as coisas, né? Falta a gente conseguir conciliar a vida pessoal, o momento de descanso, com tudo isso que a gente tem para fazer. E você citou o meu currículo aí, as minhas atividades, mas hoje as pessoas estão com muita atividade. Hoje a gente não consegue mais, bom, eu vou desligar o telefone e vou atender amanhã. Não, você tem que atender na hora, até porque as coisas são muito dinâmicas. Na agência me exige muito isso, a gente quer sempre dar um suporte para os atletas na hora, conversar com o cliente, com o clube que está precisando, com uma orientação na hora, né? Eu não me furto a isso em nenhum momento, sempre atendendo. Então, né? Aí a gente tem meios, né? Tem meios de tentar minimizar isso com as ferramentas eletrônicas, né? Temos o suporte aqui da Vision Partners, por exemplo, também nas questões financeiras, que era uma coisa que eu cuidava e hoje está terceirizado com vocês aqui, com serviço de apoio. E tenho uma equipe fantástica também que eu trabalho, eu tenho sócios nas minhas atividades que me ajudam e que também estão comigo nessa luta, tenho pessoas que trabalham para mim, trabalham comigo e que me ajudam, que também vivem isso e um ajuda o outro. Então a gente busca meios, né, outros sistemas hoje que nos ajudam com as informações, mas não é fácil. É algo que todo mundo, eu volto a dizer, todo mundo está vivendo isso, tem que tentar buscar esse equilíbrio entre algo, né, uma paz espiritual, uma energia, buscar sua energia nas suas crenças, também ter seu momento de lazer, que é muito importante, eu tento preservar isso, seu momento de descanso, e quando o resto é gastar energia de se dedicar naquilo que faz, e de preferência fazer com amor, com prazer, com seriedade, isso que é o que a gente busca. Show de bola. E dentro disso tudo, como que a Vision Partners consegue agregar mais no teu dia a dia? Então, desde que a gente começou a trabalhar junto aqui, eu tenho uma tranquilidade em relação às questões de administração de muitos desses negócios, né, da parte contábil e financeira, para que eu dedicava muito tempo a isso, né, e foi ficando para trás, e ninguém pode deixar esse ponto. A gente trabalha para ter resultado, para, né, para ter controle, precisa ter controle daquilo que ganha e do que gasta. Então, se a gente não tiver esse apoio, esse suporte, e eu sei que muita gente não tem, né, muita gente mal controla, não, mal sabe o que ganha na sua atividade. Isso é uma coisa assim de arrepiar, porque imagine, você vive a maior parte da sua vida para o trabalho e não sabe quanto você está ganhando com aquilo que você está fazendo. Então é muito importante contar com uma empresa como a Vision Partners, com equipes, com pessoas especializadas para nos ajudar com os mecanismos também, né, com os sistemas, com as formas adequadas de controle, de cobrança, de organização, de relatórios, para que a gente possa ter as informações mais rápido e mais fácil, sem precisar dedicar tempo nisso. Eu fiquei muito feliz, né, porque quando a gente começou a atender o Roberto, não foi só o serviço contábil, né, foi o serviço de BPO financeiro. Então eu fiquei super feliz
de perceber a preocupação dele em relação a delegar essa questão financeira mesmo, que toma bastante tempo, que é algo que, né, acaba ajudando bastante aí a otimizar a rotina, né, aproveitar melhor o tempo dele. Então, essa parte de terceirização também do financeiro, eu vejo assim que liberou aí o Roberto aí e a equipe dele para, enfim, focar no principal, que é o negócio Sem deles, dúvida. né? Não destinar tanto tempo para essa parte financeira. Fiquei muito feliz. Eu que fiquei feliz. Também, né? Roberto, então assim, a gente tá chegando no final aqui, né? Já passamos aí de 1 hora aí de conversa, mas fluiu muito bem. Para a gente finalizar, né, algumas perguntas breves mesmo, né? Primeira delas é assim, queria ouvir de você um empresário referência na sua vida. Eu não tenho ninguém assim que uma grande referência que eu sigo no sentido de querer ser igual, mas uma pessoa que eu sempre admirei, né, recentemente falecido, empresário, Abílio Diniz, era um empresário bem sucedido na sua área, né, e um apaixonado por esporte, por futebol, por esporte em geral, né, ele era praticante de várias modalidades, investiu na Fórmula 1, teve um clube de futebol Pão de Açúcar, nos anos 2000 e alguma coisa, que foi uma referência, foi um embrião aí de vários clubes formadores que nós temos hoje. Hoje temos vários para citar, clubes e empresas que formam muito bem. Ele foi talvez o primeiro, um dos primeiros, com uma estrutura fantástica em São Paulo. Então, um cara que só fez o bem para o esporte e posso citar que seja uma referência. Foi conselheiro de São Paulo, hein? Meu time em São Paulo, ele foi conselheiro, ele foi muito envolvido ali com São Paulo. E enfim, acho que histórias não faltam do envolvimento dele com o esporte, com outras modalidades, inclusive, acho que vôlei, a Fórmula 1, né, que inclusive filhos dele correu, enfim. Exatamente, a preocupação dele com o esporte foi tão importante a ponto de ter influenciado os filhos, né? Muito. Filho esportista também, né? Então, 2 filhos, um faleceu. Isso. É isso aí. Uma boa referência. Roberto, e uma empresa referência para você? Também teria que pensar, né? Mas eu vou citar aqui uma empresa também que contribui muito com o esporte, que é a Crona, aqui de Joinville, que é uma empresa que eu conheci pequena e que escolheu o esporte como alavanca dos seus negócios, como criou um braço de marketing no esporte, sempre, e aí a gente lembra, óbvio, do Jack Crona, que é uma referência no futsal mundial, mas a Crona sempre esteve patrocinando diversos clubes, o próprio Jack, né, nosso time do coração. A Crona é uma apoiadora há mais de 10 anos, talvez 15, e muitos clubes, clubes do Nordeste, vários clubes do Nordeste têm patrocínio da Crona, tem no futsal, no futebol tem patrocínios no campeonato, na Copa do Brasil, que eu sei, eu acho que no Campeonato Brasileiro talvez também, patrocina, na verdade é uma patrocinadora da Liga Nacional de Futsal, tem todas as quadras, tem a marca da Crona, então ela emprega o seu dinheiro no esporte também, e não adianta falar tudo isso e não dizer, a empresa cresceu absurdamente nos últimos anos, né? É uma referência hoje, né? Ela era um primo pobre, hoje ela é uma referência, ela é uma empresa que concorre com as marcas mais antigas e mais tradicionais, e eu admiro muito, a gestão, né, dos sócios, pessoas competentes, sérias, que só contribuem com a sociedade e também com o esporte. É um orgulho, né, para nossa cidade aqui, para Joinville, realmente é um orgulho, é um belo exemplo. Aquele negócio, né? Quem não é visto não é lembrado. E a Crona fez questão de estar vista sempre no esporte. Da forma certa, né? Soube fazer.
os passos adequados, né, olhando de fora, a gente vê o crescimento da empresa caminhando junto com esses investimentos, com esse desenvolvimento, né? Uhum. E um advogado referência? Bom, não podia ser diferente, o advogado referência é meu pai, é uma referência para mim, de novo, né, não estou falando só como pai, mas como advogado, aqui na tua pergunta, é um cara que me ensinou os valores, os exemplos, a postura, né? Isso eu uso diariamente, eu uso na minha conduta, na minha trajetória toda. Então, para mim, a referência é o meu pai, o cara que eu aprendia em casa e aprendia no escritório. Tomei muito puxão de orelha, tive que refazer muita coisa e depois a gente vê os frutos disso no dia a dia, quando a gente lembra das coisas que a gente faz, fala assim, nossa, isso é justamente aquilo que... Então é uma referência e não poderia deixar de ser, fico até assim emocionado, porque é um cara que eu devo muito, de novo, não tô falando nem como pai, tô falando como profissional. E eu vou citar também, eu não posso deixar de esquecer, o saudoso mestre que me abriu as portas do direito esportivo, o Dr. Marcílio Krieger, que é um advogado radicado em Florianópolis e que faleceu já há mais de 10 anos, mas que foi fundamental para mim e para uma grande geração de juristas que queriam entrar no esporte. Ele abriu as portas para muita gente, incentivou muita gente e junto comigo ali na mesma época, vários bons profissionais que até hoje estão no mercado de direito esportivo, que são excelentes profissionais e que também depois, consequentemente, abriram porta para outros, graças ao Dr. Marcílio Krieger. Legal. E um clube referência? Vou citar o Cuiabá. Cuiabá é um clube que hoje é uma SAF, né? Ele já surgiu empresa. O Cuiabá é uma referência porque, imaginem, né? Alguns anos atrás, alguém ter coragem de comprar um clube e investir nesse clube, estruturar esse clube a ponto de dominar o estado, né, nas competições estaduais e se tornar uma das forças do futebol brasileiro. A estrutura do Cuiabá hoje é invejável. O Cuiabá não está na Série A há tanto tempo seguido por acaso, porque todo mundo achava que ia subir e cair, e não caiu, e não caiu por sorte, não caiu porque merece não cair. É um clube que faz um trabalho fantástico, a família Dresch, que são os seus donos, de parabéns, né? Eu tive a oportunidade por 4 anos estar junto com eles, no dia a dia, acompanhando e entendendo como as coisas funcionam, quais os objetivos, isso é muito importante, e eles sabem o que estão fazendo, né? Eles sabem o que estão fazendo, e por isso não é por acaso que o clube está ali, eles sabem a hora de negociar um atleta, de como negociar, de como contratar, graças a Deus eu tive a oportunidade de contribuir com tudo isso também, por um bom período, né, de plantar coisas boas lá dentro. E eu não tenho dúvida, eu podia citar o Atlético Paranaense, que eu acho também uma referência, o Fortaleza, que também é a bola da vez, vai brigar pelo título esse ano. Acho que são clubes que a gente tem que tirar o chapéu pelo que faz, não é por acaso onde estão, mas o Cuiabá para mim é referência, porque é um clube que não tem torcida, ninguém nasceu Pois Cuiabá, todo mundo é outro clube, então ele tem que criar torcedores, num lugar que não tem uma cultura de futebol, Fora do eixo, totalmente fora do eixo, né? É ruim para ir, para voltar, tá sempre tendo que vir. Então, e aí vamos comparando o Fortaleza. Fortaleza tem uma torcida gigantesca e apaixonada numa cultura de futebol. O Cuiabá tá na contramão de tudo isso e tá fazendo bem feito. Tá fazendo bem feito, já sabe o que fazer. Se cair, se subir, enfim, se ganhar títulos, eles estão cada vez mais fortalecidos e preparados. Então, o clube, para mim, é um clube referência. Muito interessante. Cuiabá, né? A quem eu sou grato pela oportunidade de ter contribuído, deixei a minha contribuição, tenho convicção de que participei dessa construção toda e agradeço pela oportunidade de ter estado lá também. Que legal. Ô Roberto, fala aí um livro aí também importante para você. Olha, eu gosto muito de livros de música, livros de esporte.
e gosto de romances. Alguns não tenho muito hábito de romance, mas eu vou citar dois aqui que eu acho livros legais. Um é o Maioridade Penal, do Rogério Ceni com o André Plihal, que é uma trajetória do Rogério Ceni, que é um dos meus ídolos, um cara que eu acho que tem uma história legal para Uhum. contar, né? Principalmente, eu acho que pouca gente observa isso, mas é um cara que dedicou sua carreira de atleta muito a estudar. Ele se preparou para ser treinador, ele se preparou para ser uma pessoa diferente enquanto atleta. E isso é muito legal porque a maioria, poucos aproveitam o tempo que o futebol te dá Uhum. para se tornar uma pessoa mais capacitada, né? E ele se transformou com muito uma referência no futebol mundial. E outro, eu vou citar um romance do meu pai, né? O livro dele, o Quase Romance, um livro muito legal. Histórias ali contadas no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo, uma região que ele morou e é apaixonado ali. Então, são histórias fictícias, mas muito, muito ricas. Também é um livro referência. Olha aí. E um filme? Filme, eu sou fã do cinema nacional. Eu gosto de filme nacional. Gosto porque eu vejo a nossa realidade muito mais próxima do que aquilo que a gente vê em Hollywood. Então eu poderia citar vários. Eu vou citar alguns. Por exemplo, Tropa de Elite, Cidade de Deus, que tem uma questão social muito rica, né? Uhum. Tem um filme que é o Anjos do Sol, espetacular, filme forte sobre prostituição infantil no Brasil, no norte do Brasil, riquíssimo. Tem um filme chamado O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que fala da ditadura, dos efeitos para uma criança. São todos filmes nacionais que me vieram agora na cabeça aqui. Poderia citar outros muito bons, né? Mas eu vou deixar esses que são filmes que eu gostei muito e recomendo para qualquer um. Aí. E Roberto, para a gente finalizar, uma frase. Putz, essa pergunta é difícil, eu não tenho nenhuma frase emblemática assim para dizer, né? Mas eu gosto daquela frase do livro do Ferran Soriano, espanhol, que escreveu sobre futebol, gestão dos clubes de futebol, que a bola não entra por acaso. Na verdade, essa frase ela é assim, né? A bola entra por acaso, mas ela não vai entrar sempre por acaso, Uhum. né? Ela vai entrar uma vez ou outra, mas ela para ele entrar mesmo, precisa de trabalho, precisa de seriedade, precisa de processo, organização, dedicação, desde lá do atleta no campo, a comissão técnica com capacidade, com comando, o clube com organização, com gestão, o jurídico, enfim, todo esse processo precisa acontecer para a bola entrar. Então eu acho que essa frase, a bola não entra por acaso, ela é legal, mesmo com as suas variáveis, acho que ela vale muito no esporte. Vale não só para o esporte, vale para a vida, né? Pra vida, boa. Para a vida. Boa, pra tudo, né? Para tudo. Pô, que legal, Roberto, olha, muito obrigado aí pela vinda, a conversa fluiu, né? A gente já esperava que ia fluir bem, é um prazer aí te receber, só vem pra cá quem tem conteúdo, quem tem história boa para contar, quem tem bagagem, né? Então, que honra estar aqui, estar nesse hall, poder contar um pouco da minha história. Agradeço a vocês pelo espaço, parabéns pelo projeto, pela estrutura que vocês têm aqui, agradecer a equipe, quero agradecer a Deus por tudo que quando a gente conta a nossa história, a gente pensa em tanta coisa que a gente já viveu, tantas oportunidades, então quero agradecer minha família também, minha mulher, minha filha, meus pais, enfim, todos, e não posso deixar de agradecer quem também contribuiu muito com isso, que são os meus colegas de trabalho, os meus parceiros, minha equipe, os estagiários que eu tive, advogados que trabalharam comigo, que trabalham e trabalharam comigo, meus sócios, né, nos projetos, em tudo que a gente fez. Então eu realmente sou grato a todos, porque nada disso se faz sozinho, né?
não fiz nada disso sozinho e hoje eu sou muito feliz com o que fiz, com tudo, um pouco de tudo que eu contei aqui. Tem muita coisa por vir, se Deus permitir. E então eu tenho que ser grato a todos aí que me permitiram, né? Clientes, né? Parceiros, amigos. Então, gratidão aí a todos. E muito obrigado a vocês pelo espaço. Imagina, a gente que agradece aí mais uma vez. Então, antes de finalizar, queria pedir para todo mundo deixar o like e se inscrever no canal aqui da Vision Partners para ficar ligado nos próximos episódios do Visionários. Seguir nossas redes sociais, @vision.partners. Também as redes sociais do Dr. Roberto, que eu estava pesquisando aqui, @Pugliese Advogados, @Agon Sport. É isso aí. Maravilha.